É isso aí. Perfeito. Então, quando se fala sobre clock, quer dizer, quando se fala sobre lógica, não sei se passa essa coisa na sua cabeça, na cabeça de vocês, a parte de programação, ou quando vocês vão para a parte de hardware, parece que as coisas não estão juntas, né? Não sei se vocês param para pensar assim, mas aonde tem a ver, né? Eu faço uma linguagem, executo e ela grava na memória, mas grava como? Como é que está lá disposto, né? Então, tudo que acontece no computador isso que a gente faz, que a gente vê, é uma forma abstrata, né, de entender, né? A gente está vendo uma tela de computador, a gente está vendo o, o som, vocês estão escutando, isso está sendo transmitido pela internet. Então, é, fica se achando que o som está gravado na memória, que isso tudo que vocês estão vendo, os números, a gente confunde isso bastante. E na verdade, eletrônica, mesmo na parte de programação, o que a gente entende, então, é a lógica das coisas, né? Então a gente não entende de verdade como que está acontecendo lá. Então quando a gente está vendo o programa através de representações gráficas, de números, né? E na verdade no computador não está acontecendo nada disso, né? O computador simplesmente está tendo oscilações elétricas lá dentro, né? São pulsos elétricos e tem componentes físicos lá dentro, né? Há todo um fenômeno físico acontecendo dentro do computador e ele está trazendo todo esse resultado para a gente, né? Então vou tentar nessa matéria que vocês entendam, que vocês chegam a esse entendimento, o que está acontecendo lá dentro, como que acontece de verdade as coisas lá. E barramento, parece um assunto repetitivo, mas o barramento está ligado a tudo, eu vou voltar a falar sobre isso também, tá? Bom, o sistema de numeração, para a gente lembrar, né, o decimal a gente falou semana passada, né, na verdade, a gente usa o decimal porque é o nosso número humano de contar tudo, né? Contar dinheiro, contar as coisas, contar quantidade, representações e tudo, né? A gente usa 10 símbolos gráficos para representar todas as grandezas, né? Numéricas possíveis, né? Que vai de 0 a 9. Então a gente usa. É só porque a gente vê os números aqui e acaba confundindo. Isso aqui é uma representação gráfica, tá, pessoal? De quantidade. Que nem um 9, esse desenho aqui, né? Parece o 6 de ponta cabeça, parece sei lá, um bonequinho aqui com uma perninha só, tal, ou a letra G, né? Vamos imaginar assim. Se você abstrair, você vai pensar assim, pô, isso aqui é um gráfico que está representando uma quantidade de 9 coisas, 9 objetos, qualquer coisa aqui dentro, né? Então eu conto até 9, né? Mas o número só é um elemento gráfico, né? Representando isso aqui. Então eu uso esses números aqui para representar todas as grandezas, né? O salário que você ganha, a, o quanto qual é a temperatura que está agora, a velocidade, as dimensões, né? Os tamanhos são todos aqui. Bom, beleza. Aí queria que ficasse entendido isso aí. Decimal, sistema humano. E o binário, pessoal? Né? É claro que na matemática se usou de, né, isso antes da eletrônica, tá? Isso antes da eletrônica digital, inclusive. Né? É, esse tipo de numeração, que se utilizava simplesmente dois símbolos para representar todos os números, né, o que é chamado base 2, né? Então eu tenho somente o 0 e o número 1 para representar todas as grandezas numéricas e possíveis, né? Isso antes da eletrônica digital já era utilizado na matemática, né? Então isso utilizava antigamente nos cálculos, né? Não sei falar para vocês aonde que se aplicava isso, a necessidade, mas com certeza havia em algum tipo de cálculo, talvez ficaria mais fácil pela simplicidade de só ter dois algarismos representando tudo, né? Todos os números, né? Então, é a forma talvez mais simples, né, de ter dois símbolos só representando todas as grandezas, né? Um símbolo só eu não conseguiria representar, claro, né?
um símbolo só, ou seria tudo 0, seria tudo 1, ou seria tudo 3, seria tudo 4, né? Mas já tendo dois algarismos, o 0 e o 1, eu já posso representar. Mas os computadores digitais trabalham internamente com dois níveis de tensão. Tá bom, mas isso aconteceu há não muito tempo, né? Você sabe na história lá, a partir dos anos 50, tá, os primeiros computadores lá, valvulados, tal, com relés, né? Então, na eletrônica digital, começou a tentar representar essa lógica, que eu vou falar depois mais à frente, que é a lógica booleana, né? É, simplesmente com dois estados físicos da eletrônica, né? Que é o ligado e o desligado, que é o energizado e o desenergizado, né? Então, se não tem energia, você considera o elemento zero, o elemento falso, o elemento... bom, qualquer coisa que você quiser representar, na lógica booleana eles falam muito em falso e verdadeiro, né? O zero seria o falso e o um seria verdadeiro. Na lógica binária se fala ligado e desligado, né? Então os computadores digitais trabalham internamente com dois níveis de tensão: nível lógico alto e nível lógico baixo. Então, isso vai se falar constantemente durante, talvez lá quando a gente for ver o Arduino, for ver alguma coisa de programação, a gente vai falar em nível lógico alto, né? Fala assim, olha, o nível lógico alto, vocês ouviram falar. Mas o que é o nível lógico alto? Simplesmente é o binário 1, né? Ou é verdadeiro, ou sei lá, né? A representação ligado, né? E o nível lógico baixo é o zero, tá? Quer dizer, se um processador, por exemplo, é alimentado com 1 volt, pra vocês terem uma ideia, os processadores são alimentados basicamente com 1 volt, né? Então ele tem uma tensão lá de 1 volt. Então seria assim, o binário 0 será então o 0 volt e o binário 1 será 1 volt. Aí vocês veem a importância de entender, né, Eita, meu filho! O binário, a importância de vocês verem por que a gente usa, por que a gente tem que conhecer sobre binário, né, esse tipo de numeração, e aonde que ele está ligado à questão da representação lógica de todos os códigos que o computador tem. Tudo dentro do computador somente é em binário, né? Tudo, o processamento, o registro nas memórias, simplesmente é a questão de ligar ou desligar alguma coisa, né? Então, simplesmente é assim, tá? E aí, é claro que a partir dessa combinação, né, você gera todos os códigos possíveis e impossíveis dentro do computador, né? Uma representação bastante básica, né? A gente até falou semana passada, seria então a questão. Você sabe que o binário é a menor parcela de informação possível, contendo uma informação 0 ou uma informação 1. Só que só com isso não se dá para praticamente apontar nada. Por quê? Porque a combinação somente de dois códigos, né? Você somente pode apontar duas coisas. Agora, já com uma a menor, a menor forma de representar seria o byte, que é a menor forma de representação da informação. Então, um byte é composto de 8 bits, né? Que é uma fileira de 0 e 1. E essa combinação já é capaz de conceder 256 combinações diferentes. Até o Joselito lá postou a tabela ASCII, né? Que é um exemplo bastante clássico e bastante importante dessa conversão para vocês entenderem a primeira coisa que acontece dentro do computador, quando você digita uma tecla, qualquer tecla do teclado, quando você quer escrever, né? Quando você digita uma letra H, por exemplo, ela vai formar uma combinação. Essa combinação vai fazer uma leitura da tabela ASCII e a tabela ASCII vai apontar que o caractere é o caractere H e ele vai registrar isso em algum lugar, vai mostrar na tela e assim por diante, né? Então ele vai gerar o código. Então quando eu aperto o controlador do teclado
Ele faz isso, então, justamente, né? O teclado nada mais é do que uma matriz, o computador praticamente funciona através de uma matriz, eu falei para vocês. Matriz é através de linha e coluna, batalha naval, né, o cruzamento. O teclado não é diferente, o teclado tem linhas e colunas. Quando você aperta por exemplo, dentro do teclado, não sei se vocês já desmontaram, são dois flats plásticos, e na horizontal são pintadas trilhas à base de prata, né? Uma tinta condutiva que fala, e ela é pintada umas trilhas, por exemplo, na horizontal, né? Na horizontal. E no plástico de baixo, na vertical. Então, quando você aperta uma tecla, ela vai fazer o cruzamento de duas linhas dessas. Quando essas duas linhas se cruzam, elas formam, pelo controlador, ele pega esse endereçamento e sabe que ele vai gerar um código que vai gerar determinada letra. Perfeito? Então, já é um primeiro exemplo. É claro que isso é feito de outras formas, os pixels, né, na verdade, para formar as imagens, os mais diversos níveis analógicos sonoros para fazer a conversão de AC/DC, né, que é a conversão de digital para analógico, analógico para digital, né, formando o som, né, por exemplo, né, ou de repente, como acontecia na época da internet, o Zalito vai lembrar da fax modem, né, da época da telefônica, né, que o início da internet era a internet era pela linha de telefone. Só que vocês sabem, pessoal, que a linha de telefone ela não é digital, né? Ela é analógica. Então você tem um modem, que é a abreviação de modulador e desmodulador, que nada mais é do que um conversor AC/DC. Então na linha de telefone vem uma onda analógica, ela é uma onda flutuante, né? Ela sobe, desce, dando variações de tensão elétrica nesse meio condutor. E aí entra no conversor, ele entende essa variação e vai transformando isso num código binário, né? E esse código binário é feito uma interpretação, né? E você tem as mais diversas informações aí chegando ao teu navegador, né? Hexadecimal, pessoal. O que é o hexadecimal? Que talvez era o mais difícil de lembrar, né? Então, pessoal, o hexadecimal, ele é, o- é um sistema de numeração posicional que representa os números na base 16, né? Então, lá, decimal, que base que é? É base 10, né? Binário, qual é a base? Base 2. Então, a base é justamente o número de elementos que representam essa grandeza numérica, né? Octagonal, né? É base 8, né? Mas a gente não vai falar disso porque não é mais utilizado atualmente. Isso era utilizado lá nos primórdios, lá na era do mainframe, né? Eles usavam base 8, né? Estava bom. Aí não ficou bom, usaram base hexadecimal, ficou melhor. Então, os símbolos da base hexadecimal são os símbolos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? Aí depois vem a letra a letra B, a letra C, D, E e F, né? Para vocês verem, é o seguinte, né? Ó, quem que vem depois do 9? Não é o 10? Então a letra A vai representar o 10. A letra B vai representar o 11. A letra C vai representar o 12, D 13, F 14, ou E 14 e F 15, né? Então F é 15. Ah, mas eu esqueci na hora de fazer as contas. Não faz mal, é só fazer 0, 1 até 9, A, B, C, D, F. E aí monta isso aqui e faz a conversão, né? Porque é normal, a gente não sabe, às vezes não lembra direito o que é a letra A, a letra B, a letra C. É só fazer a contagem e substituir aqui, tá? O hexadecimal foi aplicado na informática para facilitar a leitura de informações obtidas através de processos dentro do computador, pois a expressão de um número hexadecimal é muito mais fácil do que representar um binário. Exemplo. Bom, eu estou dando um exemplo aqui, tá? O binário 0, a gente sempre lê da esquerda para a direita, tá? Aqui no caso do binário, tá? É 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1. Tá? No hexadecimal,
pega mesmo da esquerda para a direita, 9C, para poder lembrar. Mas o correto seria falar C9, porque vocês sabem, né, que mesmo no caso do decimal, a posição do número vai garantir o quê? A posição é da esquerda para a direita, né? Depois da vírgula, né? Se não tem, se o número não tem zero após e não tem vírgula, há uma vírgula escondida, né? Todo professor de matemática acho que deve ter falado isso para vocês, né? Tem uma vírgulazinha escondida atrás do número, né? Você pode colocar vírgula 0000, mas aí não vai fazer sentido, é só você apagar, né? Não precisa representar se não tem nada, né? Mas há uma vírgulazinha ali. Então, a, a posição onde o número está é o que diz a potência desse número, não é isso? Por exemplo, se você tem, vamos voltar aqui. Se você tem aqui o decimal, por exemplo, vamos pegar esse número, vamos supor que esse número é uma grandeza aqui, né? Você tem o 9, depois você tem o 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e 0 aqui. O 0 aqui não faria nada, você pode apagar, porque o 0 e a potência dele aqui, se não tiver um número depois, não vai querer dizer nada, tá? Mas o 9 é a unidade, lembra? O 8 é a dezena, centena e assim por diante. Então, a posição que o número está vai garantir a força desse número, a grandeza dele. É óbvio que o 8 está na posição decimal, então o 8 é mais forte que o 9. O 7 é mais forte que o 8. O 6 é mais forte que o 7, e assim sucessivamente. Então, o que acontece? O 9 é um decimal, número 9, é a unidade, número 9. O 8 não é um decimal, o 8 equivale a 80, não é isso? O 7 é um centesimal, então o 7 equivale a 700. O 6 é um milésimo, né? 6.000. Se você separar para somar isso aqui, para representar, ficaria 9 mais 80, mais 700, mais 6.000, mais 50.000, mais 4 milhões, mais e assim sucessivamente. Então, só para a gente ver que a posição do número é o que faz com que ele se torne mais forte da esquerda para a direita. Então, tem que respeitar a posição do número, tá? Aqui também, tá? O número vai ficando cada vez mais forte dependendo da posição dele. Por exemplo, o número binário 1 aqui, ó, ele é bem mais forte do que os antecessores aqui. A gente vai ver isso, só que ele não é base 10, que é 10 em 10, ele é base 2, que é 2 em 2. Então, logo, a posição primeira vai valer uma posição 1, a posição segunda vai valer uma posição 2, a posição terceira vai valer uma posição 4, e aí vai múltiplos de 2. 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Reparem, pessoal, que tudo na leitura da informática é assim, não é? Você não fala 256 mega, você não fala 512 de memória, você não fala HD, não é sempre assim? 128, 1024, porque são múltiplos de 2, porque tudo na eletrônica digital, não na informática, na eletrônica, né? Vamos separar assim. Na eletrônica digital é tudo base 2, é binário, porque essencialmente o computador, tudo que ele faz, ele só entende. O computador, ele fala assim, mas o computador é inteligente, professor. Não, ele só entende duas coisas, pessoal. O computador só entende se ele está levando choque ou se ele não está levando choque. Se ele está ligado ou ele está desligado. É sempre assim. É óbvio que ele vai formar milhões de códigos, né? Ele processa isso milhões de vezes por segundo e a gente tem os mais diversos valores, tá? Então, veja, para que o hexadecimal foi criado, então? Ah, professor, o hexadecimal, ele fica esses numerozinhos correndo dentro do computador também e tal. As memórias, fica esses numerozinhos. Não, pessoal, parem para pensar. Você decorar o número binário 0011110001 é uma coisa, né? Agora, se eu esconder esse número aqui, e aí você vai decorar em hexadecimal, 9C, o que é mais fácil? Não é muito mais fácil decorar 9C? Não fica melhor? Então, ele é feito para isso, para reduzir, pessoal. Então, é uma forma, logo, eu tenho 16, base 16, né? Eu tenho 16 algoritmos para representar todos os números. Então, o hexadecimal é para ajudar os programadores. É para ajudar todo mundo que trabalha com informática, né? Porque, ó, por exemplo, aqui, ó, o endereçamento de uma informação na memória frequentemente é representado em hexadecimal. Olha só, o endereço começo, o endereço fim, tá vendo? Começa, esse H aqui é de hexadecimal, tá?
Esse H é a representação da base, ou vai estar a base 16 ou a base H. Só que o H normalmente é o H minúsculo, tá? Então, 000, pô, é o hexadecimal 000, posição 0, né? E a última posição é a posição 7, FFFF, né? Que é o último endereço. E assim sucessivamente ele vai colocando todas as posições aqui, né? Então fica muito mais fácil e é muito melhor eu representar assim do que se eu representasse em binário, por exemplo. Não caberia nem nessa tabela aqui. Então é por isso que existe o hexadecimal, tá? Então também é por isso que a gente tem que saber converter esses números aí, tá, pessoal? Então eu vou tentar fazer junto com vocês aqui. Quem mais chegou aqui? Boa noite, Rafael. Boa noite, Lucas. Sejam muito bem-vindos aí, tá bom? Boa noite, professor. Pessoal, tá show de bola, fácil, tranquilo, os entendimentos aí? A teoria tá tranquila. Vamos ver a prática agora, né? Então vamos lá, vamos relembrar como que a gente fazia essas coisas aí, tá? Opa, vamos pegar uma segunda câmera aqui. E agora, deixa eu colocar de fundo aqui, fica melhor, né? Fica mais bit. Ah, não, vou colocar vocês de fundo, perfeito. Se alguém for perguntar alguma coisa, já está aí. Então vamos lá, pessoal. Vou tentar aqui, né, porque você sabe que fazer coisa matemática no computador, assim, é chato, né? Então vamos tentar simular uma lousa aqui, ó. Eu estou usando aqui, pessoal, para vocês terem uma ideia, o meu microscópio eletrônico. Você fala assim, poxa, pessoal, mas o microscópio aqui tá bem pequenininho, né? O microscópio é para fazer coisas pequenas, e aqui tá até grande a caneta aqui, porque ele tá bem alto, tá? Mas eu acho ele legal porque ele dá até uma resolução boa, tá? Então vamos lá, pessoal. Então vamos relembrar lá. Como que eu converti, então? Olha só, vamos converter. Conversão, né? De decimal para binário. Como que eu fazia né? O Walter, vocês viram lá com o Walter, né? Então, por exemplo, pessoal, vamos pegar um primeiro exemplo aqui, ó. Vamos pegar 322, dá um número aí que eu estou chutando aqui para vocês. Como que vocês fariam, né? Alguém lembra aí? Bom, tem várias técnicas. Eu não sei se o Walter mostrou através de tabela. Tem várias formas de fazer, né? Então aqui eu tenho uma base 10 e eu vou converter para uma base binária, né? Então aqui é a base decimal e uma base binária. Arrisca aí, Marcos, lembra? Eu lembro que tinha uma tabelinha de 0, 2, 4 e vai aumentando Ah, tá. exponencialmente. Eu acho que quando faz o contrário, né? Na verdade, uma das formas, né, de fazer é você pegar simplesmente, olha só, você vai pegar o 322 aqui, ó, e vai dividir por quem? Por 2, né? Logo a base é 2, ó. Vai dividir por 2. Então, se você pegar o 3 por 2, você vai colocar o número 1 aqui, né? Aqui dá 0. E aí o que você faz? Você baixa o 2, aqui dá 1 e dá 0, né? E aí você baixa o 2 aqui, né, na verdade aqui. E aí o que acontece? É 1 de novo aqui, né? Ó. Opa, errei, hein? Errei. Apaga aqui, peraí. Vamos relembrar lá o ensino médio, o ensino fundamental, né? O 3, vamos lá, pessoal, de novo, né? Olha lá. Coloca 1 aqui, 2. Só que aqui sobra 1, não é verdade? Olha só, sobra 1 aqui, não é? E aí eu baixo o 2 aqui, não é? Aí você tem o 6 e aqui dá 0. E aí depois você baixa o 2 e aí dá 1. É isso? 1 vezes 2, 2. Para 2, nada. É isso? 161 vezes 2 é igual a 322? É, né? É isso aí. 160 mais 160, exatamente. Beleza? Então, o que eu tenho que fazer aqui, pessoal? Eu tenho que anotar o resto aqui, ó. Eu faço um quadradinho aqui para anotar. Esse aqui é um dos binários que eu vou ter que pegar, né? O resto foi 0.
Agora eu continuo. Vou dividir por 2. Por 1 não dá, eu pego 16. 16 é 8 aqui, né? Ó. E aqui vai dar 0. Aí eu desço 1. Né? Aqui não dá, o resto é 1 e aqui é 0. Né? 2 vezes 80 é igual a 160 mais 1, 161. Perfeito? Só que eu anoto o resto. Ó. O resto aqui é 1, tá? Olha só, eu tenho que marcar que eu vou ter que marcar o resto que deu. Então a conta aqui não deu resto, deu 0. E aqui deu resto 1. Aqui, ó. E aí eu continuo fazendo a divisão. Por 2, eu sei de cabeça que dá 40, né? E o resto é 0. Por 2 é 20. E o resto é 0. E assim eu vou fazendo. 10, o resto é 0. E aí é por 2, aqui é 5, o resto é 0. E aqui é 2, o resto é 1. E aqui por 2, o resto... aqui tem um 1 aqui, ó, que é importante. Ó. Esse 1 aqui é importante, que eu tenho que marcar também. Aqui deu resto 1 e aqui deu resto 0. E aqui eu tenho que marcar também. Olha só. Vou até o final aqui. Ó. Vocês já viram esse tipo de coisa? Esse tipo de jeito de fazer? Sim, eu lembro da aula, agora lembrou, revelou. Lembrou? O Walter passava Eu assim também, né? Então aqui, ó. passava. O que eu tenho que fazer aqui, pessoal? Ó, eu vou ler daqui para cá, ó, lá de trás para frente, ó. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? O 322 é igual a quanto em binário? Ó? Decimal é quanto em binário? Eu vou pegar desde aqui, eu vou contando daqui para cá. Ó. Eu pego 1, eu pego 0, eu pego 1, aqui, né? E eu pego esse 0, este outro 0, este outro 0, este aqui. Aí eu marco 1 aqui e o último 0 aqui. Então, aqui eu tenho o meu binário base 2, né? Que é o meu binário transformado. Ah, professor, mas você tem certeza que é isso? Né? Tem absoluto? Não tenho. Eu posso ter errado, né? Vocês viram que eu errei aqui? Normal, normal, normal. A gente vai ficando doido, ficando velho e não vai sabendo mais fazer. Ó, o que eu tenho que fazer então, pessoal? Agora sim, ô Marcos, é do jeito que você lembrou lá, ó. Eu faz uma espécie de uma tabelinha aqui, ó. Lembra que eu falei que cada posição vai gerar a força para esse número, né? Então aqui a posição 0 tem uma força. O que você vai fazer para cá? Aqui, pessoal, na verdade é assim, ó. É 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2 e assim sucessivamente. Só que sabemos que todo número elevado a 0 é igual a 1, né? Então, o número elevado a 0 é igual a 1. Então aqui eu vou colocar o 1, olha só. 1. Então 0 vezes 1, né? Então todo número que está aqui embaixo você faz vezes o de cima, tá? Para fazer a somatória no final, para ver a força que esses números têm para gerar essa grandeza que a gente vai ver agora. Aqui eu coloco 2, aqui eu coloco 4, aqui eu coloco 8, e aqui eu coloco 16, 32, 64, vai multiplicando, 128 e 256. Vamos ver se deu certo, né? Aqui a posição 0, ignoro, né? Porque 0 vezes 1 é igual a 0. 1 vezes 2 aqui sim, aqui vai dar a posição desse número aqui. Então 1 vezes 2 é a posição 2. Agora onde tem 0 eu ignoro, porque 0 vezes 4, todo número vezes 0 vai dar 0. Então eu ignoro onde tem 0, tá? Onde tem 1 eu marco o número que está em cima, ó, 64. Aqui eu tenho o número 0, 128 ignoro. E agora eu tenho 1 aqui onde está o 256. Então eu marco 256. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que somar esses números aí, né? Então eu vou pegar agora, ó, 256 mais 64 e mais 2. Aqui dá 10 e aqui dá 12, né? Aqui dá 6,
5 dá 11, 12. Dá 12 de novo. E aqui dá 3. Bateu com esse número aqui em cima? Então, ó, é isso aqui, ó. Só lembrar que o binário, quanto mais a sequência de números tiver, ele vai representar, claro, que um número maior, tá? Mas no computador, isso não pouco importa, né? Porque o computador ele vai metralhar esses 0 e 1 aqui milhões de vezes por segundo, tá? Mas só para vocês saberem, né, que há uma combinação. Isso em aula de rede, tudo que vocês imaginarem em informática é a representação em binário, né? Não sei na rede vocês lembram lá o IP, né? O IP não é formado de 4 posições, né? Por exemplo, eu vou colocar um IP aqui, ó, 192.168, o IP mais básico de todos, né? Ó, ponto 1.1. Todos aqui têm noção de que o número IP assim é composto por 4 campos, assim, né? Sim. Então, cada campo desse é composto por 1 byte, né? Ou 8 bits. Então, aqui ó, é composto por 8, por 8, por 8 e por 8, né? Por 8 bits. Cada byte ele consegue ter quantas combinações? Lembra uma sequência de 8 bytes? Aqui está um exemplo, olha só. Deixa eu ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui tem 9, tem 9, posição 9. Mas 8 bytes, pessoal, vai dar justamente 256 combinações. Aí eu pergunto a vocês, cada campo desse tem teoricamente quantas combinações? 256 combinações, certo? Então o IP aqui vocês vão ver, estão vendo lá com o professor Benini, né? Vocês estão vendo lá. Cada posição dessa aqui quer dizer um endereçamento, por exemplo. Um IP desse compõe um endereçamento. Só para adiantar uma aula, talvez, que o Benini venha falar para vocês, que é o seguinte, que dependendo da máscara de rede, esse aqui pode ser uma... Ó, esse IP, no caso aqui, ele é o IP usado para a rede interna, a rede de casa de vocês. A rede da escola é usado esse tipo de IP. Esse IP é um IP de intranet, tá? É classificação C e tal, né? O pessoal que entende de rede lá. Que é um IP usado para poucos computadores e para um número uma numeração de rede maior, né? Então é assim, ó. No IP interno, IP de casa de vocês, os 3 primeiros campos aqui correspondem à rede. Então, se alguém perguntar para vocês qual é a rede desse IP aqui, lógico, de acordo com a máscara. Até a máscara, vamos colocar aqui, ó, 255.255.255.0. Para quem já configurou o roteador, tal, já viu isso aqui, tá? Isso aqui é a máscara chamada de subrede, né? Cada campo desse vai mostrar se é uma rede ou é um host, né? Se é uma rede ou é um host, né? Quando é host ou computador, aí ele usa o binário 0, tá? Ou o código 0, tá? No caso, o código 0. Quando é rede, é utilizado o código 255. Somente esses 2 códigos, tá? Então, por isso que você não pode usar esse endereço 255 para nomear, por exemplo, um computador, né? Porque ele já está sendo usado pela máscara de subrede. Então, 0 é host e 255 é rede. Por isso que se alguém te perguntar, de acordo com essa máscara, quem é a rede, você vai dizer que é 192.168.1. Isso aqui é a rede, ó. É a rede. Então, a rede é essa. E o computador? O computador é esse último número aqui, ó, que vai de 1 até 254. Você pode usar esses números. 1 não pode, por quê? Porque normalmente o 1 é o servidor ou não o gateway. Normalmente, tá? Então, normalmente você vai lembrar lá que você vai colocar o número de rede de 2 até 254. Ah, professor, então quer dizer que nesse tipo de máscara eu posso ter até 254 computadores pertencentes a uma mesma rede.
que é essa rede 192, 168, 1. Tá? Então, você pode ter 198, 168, 2, que é a segunda rede, 198, 168, 3, que é a terceira rede, até 254 redes diferentes. Poxa, professor, mas é muita rede para muitos computadores. É só você multiplicar 254 por 254. Ah, mas não posso alterar 168? Não posso alterar 192? Não, porque tem uma outra coisa, que é a classificação que vocês vão ver lá com o professor Benini, né? Que é a classificação, aqui pertence a classificação A, C, D. Existe uma regra. Mas o que eu queria falar, por isso que eu estou falando sobre isso, é para vocês verem a importância. Aqui vocês estão vendo em decimal, né? É claro, para a gente entender, vocês são seres humanos. Mas concorda que aqui vai ter binário? 255 simbolizado em binário vai dar um número parecido com esse aqui, ó. Pessoal, vocês estão com uma folha de caderno e uma caneta aí? Eu não sei. Peguem aí, por favor. Vamos tentar fazer uma aí. Vocês, eu vou dar uns 5 minutinhos para vocês tentar fazer, para depois a gente fazer junto, né? Então, eu vou passar aqui, ó, um exercício B aqui para vocês fazerem, tá? Para ser caridoso com vocês, vou pôr o númerozinho 1024 aqui, ó. Vamos transformar esse 1024 que base decimal em binário? 5 minutinhos aí para vocês. Depois eu faço junto esse aqui com vocês. Para vocês verem se vocês estão no caminho certo, tá? Enquanto isso, pessoal, se vocês tiverem dúvida do que a gente conversou, ou esse tipo de coisa, porque depois a gente vai começar a entrar mais para frente, né? Quando a gente for começar a parte de programação de Arduino, for falar de... Ou mesmo que nem na próxima aula eu vou mostrar um simulador de registrador, a gente vai ver binário direto, né? Então, essa coisa vai estar direto, 0, 1, esse tipo de coisa, tá bom? Você se perdeu onde, Lucas? Em que parte? A gente faz junto, ó. Olha lá, eu vou colocar aqui, ó, como é que faz, ó. É só pegar o exemplo, você vai dividir por 2, ó. Você vai dividir por 2, vai dividindo e vai anotando os restos. Por que tem que anotar? Para você não confundir com outros números aqui, né? Eu não sei como que vocês fazem a conta de divisão. Então, você sempre vai anotar o resto quando você divide por 2. Opa, terminou, Lucas? Foi fácil? Olha, o Lucas terminou em um minuto. Que bom. Né? Parece que 1024 é um número mais redondo, né? Ele vai dando tudo certo. É múltiplo, né? O 1024 é múltiplo de 2. É lógico, né? Ele é dividível por 2, né? É óbvio. Então, vamos lá. E depois, Lucas, você fez a prova real? Façam a prova real, tá, pessoal? Encontrou o número binário? Façam agora o escalonamento aqui para saber se ele bate 1024. Aí já dá para saber, né? Que como 1024, ó, 256, 512, 1024. Então, provavelmente vai dar 0,00000000001 no final. Eu não sei se é isso que deu de vocês. Provavelmente deve dar isso, né? Mas coloquem na posição para vocês verem. Que ele vai dar 9, 10, 11. Vai dar 11 números. O último número, o primeiro número é o número 1. Primeiro número. Você viu que está dando a grandeza, né? A grandeza de 1024. Então, essa potência é esse número que está mostrando. Mas percebam que em decimal, a potência tá dada por o número 1 aqui. O número 1 já está dando 1000, ó, tá vendo? Então, eu com 1, 2, 3, 4, eu com 4 casas, eu já dou a potência que em binário,
O que eu não entendi foi aquele, acho que é isso, não conseguir ver o começo da explicação. Ah, Lucas, vamos colocar aqui de novo, enquanto o pessoal tá tentando, tá fazendo, né? Ó, eu estou explicando aqui, isso aqui é rede, tá, Lucas? Mas é só por curiosidade, para vocês verem que mesmo o IP, isso aqui é o IP, né? Que é o Internet Protocol, né? Que é o protocolo que é utilizado para endereçar todos os computadores que estão numa rede, ou mesmo na internet, que não deixa de ser uma rede, né? Só que é a grande rede, né? A rede mundial de computadores, né? Esse número 192, o número 168, o número 1 e esse outro número 1 aqui, na verdade, uma rede de intranet, né? Uma rede interna que você tem aqui, né? Por que que eu sei disso? Porque toda vez que começa um 92168 ou começa 10 ponto alguma coisa, é uma classificação C de rede. São números de IP separados justamente para usar nas residências, nas empresas, nos escritórios, né? Que seriam as intranets, são redes internas, tá? Cada posição dessa aqui, ela está aqui em decimal, mas na verdade, você sabe que tudo no computador é binário, então o campo é binário. Então aqui eu tenho 8 bits de possibilidade de combinações de informação, utilizado 8 bits. Então qualquer número em binário que está aqui vai ter 8 zeros e uns, né? Vamos dizer assim, né? Teoricamente. Então 8 bits. Então com 8 bits eu sou capaz de gerar 256 combinações diferentes, né? Aqui eu disse também, só para adiantar lá a aula do Benini, que eu tenho esse número dividido em o que representa a rede e o que representa o computador. Só que eu tenho que saber a máscara de rede, que é um terceiro número, que para quem já configurou o roteador, já mexeu na parte de rede lá, viu esse número, que é a máscara de subrede. Normalmente, para uma rede interna, ela vai ter o número 255, 255, 255, 0, né? Toda vez que tiver o número 255. Ah, professor, por que não vai até 256, já que você falou? Porque lembra que ele começa em 0 e termina em 255. Ah, tá, Marcos. Lembrou o DNS do Google. Eu sabia que alguém ia falar. Mas o DNS do Google, o 8 que está colocado lá, é 8 decimal mesmo, tá? O código é 8, né? O DNS do Google é o número 8888, ou tem um segundo DNS do Google que é o 888.2.2. São os dois DNS mais utilizados do mundo, ó. Talvez, não sei se os mais confiáveis, posso dizer, né? Esse é um DNS. Mas esse 8 que eu coloquei aqui para. É 4? Ah, tá. É 4? Eu me enganei, então. Então é 4, 4. Faz tempo que eu não mexo com essa parte de configuração de DNS. Eu sempre deixo automático, né? Então é isso aí. É isso aí. Eu lembrei, Marcos. É isso mesmo. Você tem razão. Marcos tem razão. É 4, 4. Então esses números aqui, ó. São números decimais no caso do DNS. Mas aqui eu só coloquei como 8 bits, ou 1 byte, né? Para vocês verem que é um tipo de endereçamento, que também, de qualquer forma, esses octágonos, né, da rede são, ou os campos aqui de endereçamento não deixam de ser binários, tá? Todo mundo fez, pessoal? Conseguiram chegar num endereço? Ô, Marcos, o seu deu quanto? Deu isso mesmo? 11 números, sendo que começando do 1, o resto é 0? Isso, deu zero pra caramba, velho. Deu 0. Então deu 11, né? Então é 1 e 10 zeros seguidos, né? Isso. E se você colocar na posição para transformar de volta, é claro que todos vão dar 0 aqui, e o número que tem mais força, que vai apontar o número 1024, no caso, né? Beleza? Pessoal, então, eu tô mais tirando as dúvidas. Qualquer coisa tá na internet, tá? Vocês pegam no YouTube, mas eu passei um exercíciozinho lá para vocês fazerem, como atividade. Pouca coisa, tá, pessoal? Passei pouca coisa, mas são essas transformações, tá? Então vamos agora, pessoal, transformar hexadecimal ou decimal em hexadecimal e vice-versa, que talvez confundiria mais, mas é a mesma coisa, tá? Não tem diferença. Então vamos transformar agora, ó, decimal em hexadecimal. Opa, saiu fora da lousa. Aqui, hexadecimal, beleza?
Pessoal, como é que eu faço então? Olha só, eu vou dar um exemplo aqui de um número, né? Vamos chutar qualquer número aqui, 4025. Vai, qualquer número, 4025. Que está em decimal para um número hexadecimal. Pessoal, lembra que para você transformar um número decimal em binário, como o binário é 2, você dividiu por 2? Em hexadecimal, você dividiria, que a base é 16, você dividiria por quanto? Na lógica é 16, não é? Isso, 16, exatamente. É uma conta mais chata de fazer? É. Por isso que eu digo para vocês que vocês estão liberados para usar calculadora, não faz mal, tá? Aqui não é aula, não é uma coisa para vocês ficarem exercitando a mente, tá? Seria o ideal. Às vezes eu confundo bastante, tá? Também. Mas o que eu faria, pessoal? Eu faria assim, ó, 4.025 dividido por 16, né? Beleza? Então eu faria isso aí, ó. Então, vou tentar fazer ao vivo e a cores aí. Vamos fazer na raça. 4 não dá para dividir para 16. O 40 dá para dividir. Ó, até para vocês relembrarem ou apagarem traumas do passado. Porque eu sei que a divisão talvez seja uma coisa talvez mais traumatizantes para fazer na mão que exista, né? Principalmente números decimais. E vocês sabem que não, tudo é técnica, né? Tudo é mostrar como é feito. E eu não gosto de regrinha mágica, tá? Pega a tabelinha, tá? Porque se você, como se diz, eu gosto quando você executa uma técnica, te aproxima mais a verdadeira realidade, a lógica da coisa fica melhor para você. Se você precisar fazer de novo, você vai saber. Então, 4 não dá para dividir, pega o 40. Vamos começar pelo 40. Quantos 16 aqui, ó, eu multiplico 16 por quanto? Quantos 16 cabem dentro de 40? Se eu somar 16 mais 16, eu sei que vai dar 32. E não cabe mais um 16. Logo, que número que vai dar aqui, ó? Eu vou colocar o número 2, né? Olha só. 2 vezes 16 resta. Então, se eu colocar aqui 32, né? Resta 8, não é isso? Tá com a conta de menos, né? Aí eu desço 2, né? Para a próxima casa. 82, né? Quanto 16 cabe em 82? Olha, já cabe mais, né? Porque se eu somar 32 mais 32, dá 64. Então, já cabe 4 número 16 lá dentro. Ah, professor, mas se eu não souber fazer tudo isso de cabeça, não faz mal. Faz a continha aqui do lado, ó. Você pega o 16, vai multiplicando por 4, por 5, até passar do valor. Quando passou do valor, ou deu exato, claro, você volta para o número anterior. Por exemplo, se eu falei que é 4, vamos multiplicar 16 por 5? Vamos ver quanto é que dá? Aqui dá 30, né? E aqui 5 vezes 1, 5 mais 3, 8, né? Olha só, deu 80. Nem parecia que 5 vezes 16 dá 80, né? Não é uma coisa muito lógica, né? Óbvia, né? Vamos dizer assim. Então, põe o 5 aqui, ó. 25, né? E aí, ponho 80 aqui embaixo, faço a minha continha, ou faço de cabeça, né? E ponho o número, não faz mal, mas aqui eu estou fazendo mais para a gente evitar os erros, né? Resta 2, não é isso? Agora sim, eu desço 5. E aí, quantos 16 cabe no 25? Só um, né? Então, 151. Então, 151, o 1 vezes 16, eu ponho 16 aqui. E aqui, 6 para 5. Não vai dar, eu tenho que pegar emprestado, né? Então, 6 para 15 daria 9, né? E aqui restou 1 para danado. Então, sobrou 9. Eu tenho que anotar o 9, que é o resto? Sim, então anoto 9. Beleza? Continua a conta? Continua a conta, né? Então, vou dividir por 16. 25 dá? 25 dá, que é 1. Até tá aqui a conta já, né? Restam 9, não é isso? Aí, desce 1, que é 91. Quantos 16 cabe? Olha só, eu multipliquei 5 aqui. 80 mais 16 vai dar 96, vai passar de 91. Então, é 5 mesmo. Então, eu vou colocar 5 aqui. 91. Agora, aqui dá 80. Restam 11, não é isso? E a nota. E aqui
15, né? Que é o resto aqui. Não dá para dividir mais, porque 15, se eu for dividir para 16... Eu tenho que anotar também? Tem que anotar também. Olha só. Então a conta ficou estranha, pessoal, porque ele não está subindo aqui porque eu fiz essa escadinha. Mas é daqui para cá, tá? Na verdade ele vai, né? Ele vai subindo aqui, ó, mas é contado daqui para trás, né? Vamos dizer assim, né? Então vamos ver se eu fiz a coisa certa. Então, 4.025 em decimal é igual a 15, 11 e 9 aqui, ó. Será que é isso? Né? Vai subindo, né? 15. Vamos ver se é isso. Só que assim, pessoal, agora, olha só. Eu cheguei nesse número 15, nesse número 11 e esse número 9. Vamos, se esses números são em hexadecimal, o que vai acontecer? O 15 equivale a que letra, né? Se a gente voltar aqui, né? Olha só. Eu tenho 9, né? Depois eu tenho 10, 11, 12, tenho 14, 15. O 15 é a letra F, né? Então aqui, eu tenho aqui na representação a letra F. O 11 é a letra, o 10 vale, o A vale 10, o B vale 11. Então a letra B. E o 9 é 9 mesmo. Isso aqui em base 16. Bom, será que eu fiz certo? Né? Vamos fazer a prova real? É fazer a conta invertida. Vamos transformar isso aqui em hexadecimal. Como é que eu faço? Eu vou fazer a tabela da mesma forma aqui. Esquece esse 16, tá? É só a base 16. Eu vou apagar para não confundir vocês aqui. Bom, pessoal, então, o primeiro aqui é o 1, tá? Que é o 1 mesmo. O segundo, pessoal, é assim, ó. Aqui em cima, ó, é 16 elevado a 0. Depois, essa segunda parte, essa segunda posição é 16 elevado à primeira. E depois, é 16 elevado ao quadrado. E assim sucessivamente, tá? Então, vai dobrando, tá? Bom, quando eu for colocar aqui embaixo, o 9 vai ser o 9 mesmo, né? O 9 vai virar 9 mesmo. O B, que é 11, vai multiplicar o 16 aqui, ó. Então, vou ter que fazer 16 vezes 11 aqui, ó. Então, 1 vezes 6 é 6. 1 vezes 1 é 1, mais 16. Então, dá 6, dá 7. Opa, a conta está aqui do lado. E dá 1 aqui, 176. Então, eu tenho que guardar esse número, ó. 176 mais 9, né? Uma conta de mais aqui. Agora, F, olha aqui, 16 ao quadrado, né? 16 ao quadrado dá quanto, né? Vamos pegar a minha calculadora aqui. Onde é que eu pego aqui? Ah, ela está em tela cheia aqui, peraí. Né, eu vou apelar aqui e pegar minha calculadora, tá, pessoal? Porque senão, pelo amor de Deus. Acho que 16 é 256, se eu não me engano, tá? Vou pegar aqui. 16 vezes 16 é igual. 256. Então, essa posição aqui, ó, então, fica assim, ó, 16 e aqui é 256. Vezes F, e F vale quanto? Vale 15, né? Então, vezes 15. Será que a gente acertou? Então, vamos lá. Vamos fazer a conta aqui, ó. Aqui, ó. 3.840 mais 176, né? Ó, 176 veio daqui, ó. Desse 16 aqui é o B, que vale 11.
11 vezes 16, tá? Ó, 11 vezes 16 é igual a 176. Pode usar a calculadora, tá, pessoal? Não faz mal. Pode usar a calculadora. Não precisa ficar se matando, não. O importante é entender essa coisa toda. Vamos ver se vai dar certo, né? Se não dá certo, lascou. 6 mais 9 dá 15, né? 4 mais 1, 5. 5 mais 7, 12. 1 mais 8, 9. Mais 1, 10. 1 mais 3, 4. 4.025. Bateu aqui, ó. Tá vendo? Então, o número 4.025 decimal em hexadecimal, você vai fazer a mesma coisa, vai fazer as divisões, vai anotar os restos. Reparem, pessoal, que o resto no binário lá, da transformação da base 2, ele vai ser 0, 1. Justamente o número total do binário. Reparem que o número total é 0, 1. O resto aqui, reparem, pessoal, que vai dar no máximo 15. Por quê? Porque logo está sendo dividido por 16. Né? Por quê? Porque não tem como dar 16 aqui, né? Não tem como. Você dividir um número, ele vai dar sempre o máximo que vai dar aqui, desculpa, do coeficiente ou de resto, vai ser 15, né? O resto também assim vai ser no máximo 15. Então vai ser de 0 até 15. E toda vez que for um número acima de 9, você vai substituir pela referente letra, né? Seguindo essa sequência, de trás para frente. Então, vamos pôr um exercício aqui para vocês fazerem, para vocês darem uma treinada. Pode usar calculadora normal, tá? Pode usar calculadora. Só que é o seguinte, dou uma dica para vocês. Quando vocês usarem calculadora e o número não... Quer dizer, na maioria das vezes não vai dar exato, ele vai te trazer os decimais, tá? Só não vale pegar a calculadora científica... aqui, ó, calculadora programador, tá? Ó, não vai fazer isso aqui, tá bom, pessoal? Né? Por favor, por favor, né? Tenta fazer para ver se vocês gravem e lembrem as posições. O que eu quero que vocês gravem aqui é justamente essa jogada das posições e dos números, tá? Então vamos lá. Voltando aqui na nossa... Porque é sacanagem, né? Você põe ali a calculadora programadora, só pôr o número e ele já vai mostrar para você. Óbvio, né? Vou colocar um número aqui, tá? É 6.010. Pronto, 6.010 decimal. Eu quero saber quanto que é na base 16, né? Quanto que é a base 16 dele. Beleza? Façam aí, ó, 5 minutinhos para vocês. Pode usar a calculadora para ajudar. Façam os cálculos de divisão para relembrar. Então, é só dividindo por 16, né? E o resto, no final, você marca, né? Anota o resto e vai dividindo até o número não ser mais divisível, né? Por quê? Porque o 15 não dá mais para dividir por 16, aí marca o coeficiente final aqui e faz de trás para frente, né? De lá de baixo para trás e vai marcar os números aqui. E depois faça uma prova real, né? Que é essa questão da transformação aqui, ó. Para saber a força que esse número tem, tá vendo? Como é base 16, esse número representa... Professor, Pode falar. explica essa prova real aí, depois Tá. dos restos eu entendi. Tá. A prova real desse mesmo exemplo aqui, do 16, do binário, do binário você entendeu? Do binário eu entendi. Você entendeu? O hexadecimal é a mesma coisa. Eu vou começar do binário, você vai ver que é a mesma coisa, tá? O binário é assim, ó. 0, 1, 0, 1, 1. Por exemplo, tá aqui o binário, né? Cada posição dessa, com quem que tá falando? É o Rafael. Ô, Rafael. Beleza, Rafael? É o seguinte, Beleza. Rafael, ó. O que você vai fazer, ó? Como é no binário, ou binário ou hexadecimal, sempre vai começar no 1, tá? Essa posição é o 1. Essa posição, como é binário, é 2. Essa posição é 2 elevado ao quadrado, que é 4. Depois
é 2 elevado ao cubo, que é 8, e assim sucessivamente. 8, 16 e assim vai. Esse você entendeu, né? Sim, isso eu entendi. Então, quando é zero, ele vai multiplicar esse número por zero de cima aqui. Então, essa posição vai ser anulada. Esta posição já tem a força 2. Esta posição tem a força 4. Então, você vai somando as forças que estão lá, as posições, né? Já no hexadecimal, olha só, eu vou colocar aqui as posições. O que vai acontecer? Eu vou pegar qualquer número, tá? 9, F, A, qualquer coisa, tá? 8, 3, por exemplo. Esse número em hexadecimal, tá? Esta posição é 1. A próxima posição é 16, que é base de 16. E depois é 16 ao quadrado, que é 256. E depois 16 ao cubo, que se eu não me engano é 1024. Vou pegar o auxílio aqui da calculadora, que é 16 elevado... Opa, por que deu isso? É 16 elevado ao quadrado, tá certo. É 16 vezes 16 vezes 16, né? Vezes 16, dá 1024. Opa, errei, tá vendo? 4.096, cara. Não é um número absurdo, Rafael? 4.000. Não se assustem, tá? Pode usar a calculadora. E depois, vezes 16 de novo, que é 16 elevado à quarta. 65.536. Olha a força desses números. Eu ainda tenho que multiplicar por 3. O algarismo 3 equivale a 3 vezes 65.000. Esse número é enorme. O algarismo 8 multiplica 8 vezes 4.096. O símbolo A, que vale 10, é 10 vezes 256. O F, que vale 15, é 15 vezes 16. O 9 é 9 vezes 1. E assim, os números que derem, você vai somar. Por exemplo, o 9, então vou pôr aqui do lado, né? Ó, você vai somar o 9, mais aqui o 15 vezes 16, né? Ó, que é 15 vezes 16, que é igual a 240. Né? A continha de mais aqui. Depois você pega o 10 vezes 256, que vai dar 2.560. 8 vezes e assim vai. Aí você vai somar esses números, todos os números. E aí você vai chegar no equivalente em decimal, que vale esse número aqui, ó. Então, em vez de usar o 2, que é o binário, né? Esse aqui é o binário. Você vai usar aqui, ó, o hexadecimal. Que é essa força que ele está dando para cá, ó. Tá vendo? Quanto mais para a direita o número vai, mais forte ele fica. Assim acontece com os números decimais, não é? Quando você põe uma vírgula no número decimal e quebra ele e joga para lá, quanto mais para a esquerda for, mais fraco esse número vai ficar quando ele vai indo para a esquerda, né? Ele tende ao infinito lá, né? Então esse número vírgula zero aqui, ele vai quebrando, 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 ele vai subdividindo um número depois da vírgula. Essa é a lógica, né? Mais ou menos que é representado. Entendido, Rafael? Ah, agora sim. Então, é bem facinho, é só você lembrar. Cara, as posições vão me dar força nos números, seja binário, seja decimal, ou seja hexadecimal. Lógico, logo, quanto mais números tem e essa base for maior, mais força a cada posição esse número vai ter. No número binário, mais você tem um monte de número, o número que está mais à direita lá vai ser mais fraco que o mesmo número que está na posição na base 10, na base decimal, não é verdade? Na base 16, então, hexadecimal, se esse número estiver na mesma posição, esse número vai ser trilionário, esse número vai ser infinito, entende? É muita coisa. Então, a base hexadecimal é uma base que veio trazer uma representação enorme, né? Então, você tem números que equivalem a representação grande, que no caso é, por exemplo, endereçamento de memória, endereçamento de instrução de processador. Então,
Não sei se vocês já viram aquela tela azul, a tela azul da morte do Windows, quando dá. Não sei se vocês já repararam, quando ele dá, às vezes dá uma mensagem, houve um erro no endereçamento tal. Ele apresenta, são dois endereçamentos hexadecimal. Eu até vou aproveitar aqui para usar esse endereço hexadecimal. Aí vai aparecer assim, ó, 3FC8E FA, por exemplo. Sei lá, é um número assim. Ele mostra um número aqui e outro número aqui. Não sei se alguém já viu isso, quando ele tem assim, houve um estouro de pilha tal, e mostra o endereçamento, houve um endereço na memória tal, no endereçamento de memória tal. Vocês já viram isso? Já repararam que aparece um número assim, em hexadecimal? Já. Então, vocês já se perguntaram o que significa, por que está mostrando dois campos aqui? Alguém sabe? Não. Não sabem? Olha só, vou dar o Não foi um segredo. bloco da memória que deu erro? Isso, mas o que significa este lado e o que significa este lado? O que é isso? Como que o computador endereça a memória? Olha só, vou mostrar aqui para vocês, ó. Bem fácil. Vocês vão falar, professor, mas é assim, ó. Eu vou colocar uma pastilha. Já viu a memória RAM? Não tem não tem vários chipzinhos? Tem umas que tem 8, né? Tem umas que tem mais, né? Mas tem aqueles vários chips em cima da memória RAM. Vocês já viram isso? Vamos imaginar que vocês abrem aquele chipzinho. Vocês têm uma visão raio-x. O que tem lá dentro? Olha só isso aqui, ó. Isso aqui vai fazer parte da aula da semana que vem, tá? Vou explicar isso aqui melhor. O que é isso aqui, ó? É uma matriz. O que é uma matriz, pessoal? A matriz é formada por linhas e colunas. Linhas e colunas. O que o processador faz, pessoal, para endereçar alocar uma memória? Por exemplo, ele vai alocar a memória aqui, ó. Ele vai pôr uma informação aqui dentro dessa caixinha aqui, ó. Vamos colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5. Batalha naval, tá? A, B, C. Essa posição X, qual é o endereçamento dela? 3 barra C. Linha, coluna. E o que é isso aqui, afinal? Olha só. O que é isso aqui, ó? Linha e coluna. É somente isso, pessoal. Mas nada, olha só. Segredo das pedras aí. Ah, o que tem aqui dentro, afinal, professor? O que tem aqui dentro? Eu quero saber aqui, ó. Tem um monte de 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1. Informação, pessoal. Tem o dado, né? Parece que o professor o Yuri falou ontem, né? Memória de dados e memória de programa. Memória de dados e memória de programa. Memória de dados. Eu vou contar um segredo para vocês, a memória é a mesma. A memória é a mesma. O computador não sabe nada disso, tá? Ele sabe que é um monte de zeros e uns. Mas afinal, o que é o programa? Programa nada mais é do que a instrução. É aquilo que aponta, é aquilo que manda fazer, é aquilo que fala, coloca no lugar tal, faz isso, faz aquilo, né? Então a gente tem o barramento de controle, que é o tal da instrução, que manda fazer as coisas. Temos barramento de dados. O que é o barramento de dados? É aquele que circula os binários 0 e 1. E o barramento de endereço. Quem é o barramento de endereço? É o que faz isso aqui, ó. É o que leva essa informação aqui, ó. Ah, professor. Então vocês imaginam em hexadecimal esse número aqui, ó. Ele é enorme. Ele é enorme, né? Olha só. Se eu fizer aquela escalinha que eu falei para o Rafael, olha só. 1, 16, 256, 4.096, 65.536 e 1 bilhão e sei lá, estou chutando. Você imagina? Então, esse endereçamento, essa matriz aqui, ó, ela é enorme? É claro que é enorme. Qual é a quantidade de endereços que eu tenho numa memória?
Vai depender do quê? Alguém sabe? Pode chutar, não ficam desavergonhados. Me perdi na pergunta, me perdi na loucura. Qual a pergunta? A loucura parou aonde? Você entendeu que aqui é linha e coluna, né? Sim, só até aí sim. Para endereçar alguma coisa, como na batalha naval, você precisa dizer qual é a linha e qual é a coluna. Aí ele faz o cruzamento e faz a leitura desse campo aqui. Esse campo aqui está cheio de bits e bytes, né? E aí, eu tenho vários campos desse aqui, não tenho? Vários endereços, né? Compostos de 1 até sei lá quanto, e da letra A até o alfabeto inteiro, até começar A, sei lá. E pode ser números também, né? Como é o caso, é números, né? Então eu tenho linhas e coluna. Aí eu perguntei assim, ó, que a quantidade de memórias disponíveis, ou de caixinhas aqui, ó, né, para alocar a quantidade de dados, está ligado a alguma coisa, né? Que é justamente o quê? O tamanho da sua memória. Não é isso? É, quantidade de giga. Isso, Basicamente. exatamente. Você lembra na aula passada que eu falei que isso também era limitado nos primeiros processadores? Lembra nos processadores de 32 bits? Que eu falei que 32 Sim, eles eram capazes, teoricamente, de até 4 gigabytes de memória, não é isso? isso. Inclusive, se vocês instalarem um Windows 32-bit e tiver 8 GB de memória, o sistema operacional não será capaz de ler os 8 GB de memória, não é isso? Por quê? Porque ele é 32-bit e com 32-bit eu tenho somente não, né? Eu tenho 4 GB, 4 trilhões, né? 4 trilhões de bytes de caixinhas aqui diferentes para endereçar os dados, ou 4 trilhões de bytes, né? Capazes de ser acumulados nessa matriz de memória. Ah, professor, mas os outros 4 GB? Eu tenho uma memória de 4, ela fica esquecida. Porque o processador, a primeira coisa que faz é justamente endereçar quem são as linhas, são as colunas, para que ele possa armazenar e fazer a devida leitura posteriormente, né? Ele vai endereçar tudo isso aqui, ó, né? Se ele não for capaz de endereçar, porque o processador não é capaz, a gente vai ver semana que vem como o processador faz isso, tal, como que ele vai endereçar, porque ele está totalmente ligado ao endereçamento das memórias e justamente a esse tipo de coisa que a gente vem falando aqui, ó. Na verdade, eu estou até falando sobre o hexadecimal para vocês verem a importância do hexadecimal no caso do exemplo que eu estou dando do endereçamento da memória, né? Vocês vão ouvir falar muito, talvez o Yuri vai falar, no tal do res, da leitura res e cas, né? Que é o processador faz, mas é simplesmente uma sigla isso aqui, né? Ela vai fazer uma leitura da coluna, né? Esse C aqui é de Coulomb, sei lá, em inglês, que é coluna, e aqui esse R aqui é de ROM, eu não sei se eu estou enganado, mas ROM é linha, né? ROM é linha. Então isso aqui é linha, isso aqui é coluna. Então é justamente o que eu falei para vocês aqui. O processador faz isso, tá? Ele vai no barramento de endereço, ele joga 2 dados, linha e coluna. Esse barramento vai fazer o cruzamento e vai achar justamente onde está locado a memória, tá? Beleza? Vocês conseguiram fazer a conversão do hexa? Ou foi mais grave porque os números são maiores, aí entrou aqui ó, o 60.010, tá? Base 10, né? Ou porque, só por causa que a confusão, mas a forma de fazer, vocês perceberam que é a mesma, né? Talvez há uma confusão porque na hora de fazer a conta, vocês se confundem um pouquinho nos números. Quem não conseguiu fazer? Achou estranho. Ou quem conseguiu fazer, pode falar para mim aqui que número que deu. Empaquei aqui ainda. Não, normal, tá? Assim, Passei a divisão, agora estou nas multiplicações aqui que eu não consigo passar. Tá. Já não sei fazer. Estou meio doido já esse negócio.
Não se preocupa não, tá? Marcos, a intenção, Marcos, não é você fazer a conta não, tá? É lógico, vocês fazem, claro, é sempre importante, né? Vocês relembrar a divisão, a multiplicação, aquela coisa toda. Matemática é sempre bom, né? A gente vai relembrando e vai fazendo. A coisa que eu quero que seja mais importante é vocês saberem que o hexadecimal, né, ele tem essa coisa essa grandeza numérica aqui, né, ó, que vai transformando ele, né? Então, vamos fazer junto, né? Vamos fazer junto essa aqui. Depois deixa para a semana que vem a gente entrar em álgebra booleana lá, que aí vai dar mais um nó um pouquinho, mas que também não é a intenção aqui vocês serem o craque da álgebra booleana, não é isso. É que é mais uma coisa que vocês têm que saber para saber para ter ideia, que o processador está fazendo com as informações, né? Como ele soma um número, um binário ao outro, né? Como que ele soma, como ele subtrai, como é que ele faz a multiplicação, né? Quais são as instruções necessárias para que ele consiga multiplicar esses números? Foi utilizado a álgebra booleana, porque tem que se fazer isso através de números binários e através na parte de circuito eletrônico, através dos transistores, ou na lógica, a eletrônica digital, né, que seriam as portas lógicas, né, que nada mais são do que transistor eletrônico dentro de um chip, tá? Então vamos fazer essa aqui junto? Essa daqui é o 6010, né? Ó, 6010. Então, a primeira etapa é a etapa da divisão, né? Então, a gente vai dividir por 16. Vou usar a calculadora aqui. Não, vamos começar aqui, ó. A divisão começa assim, ó. 6 não dá, né, pessoal? Então, vocês pegam os 60. Quantos 16 cabem no 60? 16 mais 16, 32. 32 mais 32, 64. Não é 4, tá? Porque 4 vezes 16 dá 64. É um número menor que 4. Provavelmente é 3. Já vou na certeza colocar 3. Ah, mas eu não sei quanto é 3,16. Não faz, não tenha preguiça. Põe aqui, faz a conta aqui do lado. Ó. 3 vezes 6, 18. E 3 vezes 1, 3 mais 1, 4. Ó, 48. Põe o 48 aqui. E aí vamos fazer a nossa conta de divisão. 8 para 0. Não dá, né? Eu vou ter que emprestar. 8 para 10, desce 2. 4 para 5, resta 1. 12. 12 não dá para dividir por 16, eu desço o 1 que está aqui, ó. 121. Quantos 16 cabem no 121? Então, se eu fizer por 5, aproveitando não dá para... Dá para aproveitar, né? Dá para aproveitar a conta passada aqui, ó. Aproveitar as contas passadas. 5 vezes 16, 80. Se eu fizer por 6, vamos tentar por 6? Seria 80 mais 16, dá 96. Já ainda falta. Vamos tentar por 7? Vamos ver se a gente vai passar. Seria 96 mais 7, né? Mas vamos fazer a conta aqui para não confundir vocês. 16 elevado vezes 7, né? Então, 6 vezes 6 é 36, vezes 7, 42, né? Quando eu não lembro, é só fazer o número anterior, para lembrar a tabuada. 7 vezes 1 é 7, e 7 mais 4 é igual a 11, é isso? Ó, 112, com certeza é esse número. Por quê? Porque se eu fazer vezes 8, que é somar o 112 mais 16, passou. Então não é. Então, que número é? É o 7. Eu vou pôr o 7 aqui, ó. E 7 vezes 16 dá 112. Eu ponho 112 aqui embaixo. Talvez a dificuldade sempre é as contas, né? E eu digo que as contas não é porque vocês não sabem fazer. Eu sempre falo que é o seguinte, ó, porque vocês não organizaram as contas. Não tenho economia, pessoal, de pegar folhas e folhas para fazer conta, tá? Eu tenho um monte de folha em branco aqui para fazer várias contas. Não tenha miséria na hora de fazer a matemática. Use o maior número de papel possível, espaço possível. Eu percebi que o grande problema da matemática é isso, é que vocês ficam economizando espaço, acaba virando uma bagunça a conta. Aí acaba confundindo tudo. O 2 para 1 não dá, eu vou emprestar. Agora 2 para 11 dá, né? 8
8, 9, né? Seria 9 para 11. Aqui vai restar 1, então 1 para 1 dá 0. E aqui 1 para 1 dá 0. Restou 9, né? Agora, abaixo o 0 aqui, ó, 90. Opa, 90 justamente eu tenho, ó, vamos aproveitar a conta lá, ó. 5 vezes 16 é igual a 80. Porque se eu somar mais 16 é 96 e vai passar de 90. Então aqui eu faço 5. Então, 5 vezes 16 dá 80. E eu ponho 80 aqui embaixo. Restam 10. Eu tenho que anotar o 10? Tem. Olha, o 10 é quem? Qual é a letrinha? Então eu vou 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí começa A, que vale 10. B, que vale 11. C, que vale 12. Então, olha só, o 10 vale quem? A letra A. E aí eu continuo minha conta aqui, ó. Vou continuar por 16 aqui, ó. Percebeu que por 16 ele já quase mata a conta inteira? Olha só como já diminuiu. Vocês começam, depois vocês vão fazendo várias contas, e matemática é assim, pessoal, matemática é um treino. Você faz várias, não importa, pode ser cálculo, pode ser cálculo diferencial, as coisas mais difíceis, equações algébricas, pode ser as coisas, quando você faz várias vezes, repete várias vezes, o que vai acontecer? Vocês vão enxergando, começam a enxergar o propósito da coisa, e a coisa vai facilitando, tá? Então é o treino, é fazer várias vezes. Olha só, 375 dividido por 16, o 3 não dá, tem que ser 37. 37 dividido por 16, se eu fizer vezes 2, dá 32. Né? Então, vezes 2, ponho 32. E aqui, se eu tirar daqui, vai restar 5, não é isso? Olha só, 5 mais 32 é igual a 37. Abaixo o 5, olha só. Se eu fizer vezes 3, olha a conta aqui, ó, vezes 3, ó, eu já aproveitei a conta. Então, não apagam a conta que vocês fazem, ó, vocês podem aproveitar depois. Ó. Dá 48. Então, eu ponho 3 aqui, dá 48. Aí faço a subtração. Olha só. 8 não vai dar, tem que pegar emprestado. 8 para 15, né, para 10 é 2, para 15, 7. Então, 8 para 15 é 7, né? Por quê? Porque 8 mais 7 é igual a 15, não é isso? Como eu tirei do 5 aqui, restou 4 aqui. E aqui resta 0. Olha só, sobrou 7. O 7 eu guardo. É mais um número na posição. Repara que essa posição aqui é a posição mais fraca, não é isso? É a mais fraca? É a mais fraca. Aqui é a posição 15, é a mais... Isso, é a posição mais fraca. Depois vem uma posição aqui que dá uma posição de mediana de força. Isso eu estou falando naquela escalinha lá que eu coloquei para vocês aqui, né? Ó, nessa escalinha aqui, né? Ó, a posição da força. Por quê? Porque não é de trás para frente. Então eu sei que começa a diminuir daqui para cá. Pessoal, sobrou 23. Dá para dividir por 16? Dá, né? Dá porque o 23 ainda é maior que 16. Agora, 16 aqui é 1. E vamos ver quanto resta? 16, né? Tem que emprestar. Então, aqui 6 para 13, né? Se fosse para 10, é 4, mais 3, 7, né? 4, 5, 6, 7. 7. Por quê? Porque 7 mais 6 é 6 mais 7. Sempre faço essa prova real. 6 mais 7 é igual a 13. Porque, pessoal, aqui vocês podem estar num teste, num concurso. Vocês sabem que vocês têm que fazer as contas à mão, né? Não pode levar calculadora no vestibular. Pode levar calculadora no Enem? Não pode, né? Então, pessoal, treinem. Ô, Joselito, tá de pé aí? Que é isso, Joselito? Filho, você não adianta. Você tá igual eu. Tá de cabelo branco, cabelo caindo. Esquenta a cabeça. Agora daqui para frente não tenha dó. Não tenha dó de perder mais cabelo, né? Eu vou deixar o cabelo mais branco. Então, ó, restou 1, né? Então, aqui, já que eu emprestei, aqui sobrou 1 aqui. E 1 para 1, não, resta 0 aqui, ó. Perfeito? Então, é 7.
Ah, professor, é 7 de novo? É, o que que tem? Pode dar 7. E esse 1 eu tenho que anotar? Tem que anotar também. Essa é a posição mais forte que tem, ó. Né? Essa é a posição mais forte. Então, aqui embaixo vai dar o quê, ó? 60, 10. Opa, passar aqui para você, 60, 10. Base 10, né? Decimal é igual a, vamos pôr 1, vamos pôr 7, não é 17, tá? É 1, 7. Aqui é outro 7, e aqui é o 10, que vale a letra A. Base 16. Aqui. Perfeito? Então vamos fazer a prova real para a gente terminar essa aula de hoje aqui, né? Ó, vamos fazer a prova real. Como é que eu faço? Eu vou dividir em coluna. Aqui vale 1, aqui vale 16, aqui vale 256, aqui vale 40 mil, né? E 20, é isso? Aqui, ó. 16 vezes 16 vezes 16 é igual. 40.096, ó, vocês vão decorando, tá? Eu não sei de cabeça. Conforme o 40.096, né? 40.096. Ou 4.096, quer dizer. Não, 40 mil não, viu? 4.096. Vezes 16. Será que eu errei? Não, é isso mesmo, acabou aqui a conta. Tô fazendo besteira, né? Olha só. O primeiro valor é o valor mais forte. Olha o valor dele, 4.096. Então a nossa conta começa em 4.096. Aqui, ó. 7 vezes 256. 7 vezes. Opa! 7 vezes 256, que é essa posição. É igual. 1.700. Olha só, o número parece que nós acertamos, ó, porque os números vão se aproximando, tá vendo? Agora vamos para 7 vezes 16. É igual. 112. E aqui, a posição A. A vale quanto? 10. 10 vezes 1, 10. Vamos ver se a gente acertou. 6 mais 2, 8. 8 mais 2, 10. Opa, o primeiro número deu certo. Olha lá. O primeiro número já deu certo, né? Ó. 6.010. Vamos ver o segundo número. 9, 9, 18. Mais 1, 19. Mais 1, 20. Mais 1, 21. O segundo número deu certo. Olha só. 7 mais 1, 8. 8 mais 2, 10. 10. Será que nós acertamos? 4 mais 1, 5. Mais 1, 6. 6.010 em decimal é igual a... Vocês fizeram mais ou menos assim? Alguém conseguiu fazer? Eu tinha travado aí no 16 vezes 7. Eu achei que era somando 16, aí não confundi tudo, eu abandonei. Conta aí no 16 vezes 7, depois do A. Ah, tá. Mas eu Aqui. entendi agora eu entendi que é vezes o número de baixo. Ah, tá, bacana, bacana. Alguém mais ficou com dúvida de como que é feito aqui a multiplicação pelo de cima aqui, das posições? Tem que multiplicar o número mesmo, tá? Porque esse número aqui é uma representação 7, que equivale a uma posição vezes 16. A força aqui é 16 vezes a posição dele, entende? Olha só, essa posição é ele mesmo. Lembra da unidade, dezena, centena? Não é assim? A primeira posição não é ela mesma, que é a unidade? Por exemplo, o número 5 está na primeira posição, na posição da unidade. Quanto que ele vale? É 5 mesmo. Ah, eu vou até dar um exemplo para finalizar aqui, para vocês. Aí eu acho que você vai firmar legal a questão das posições. Olha só, vamos pegar um número. Vou chutar um número aqui. Ó, esse número aqui é decimal, tá? Vamos colocar as potencialidades deles aqui. A mesma coisa, pessoal, não muda, ó. O que vem aqui em cima? Não vem a posição 1? Só que a base aqui é a base 10. O que vem aqui em cima? Não é 10?
10 ao quadrado é quanto? Não é 100? 10 elevado ao cubo é quanto? Não é 1000? 1000 elevado ao cubo, não é quanto? À quarta, não é 10.000? Vamos lá. 7 vezes 1, não é 7? Vamos somar os números? 8 vezes 10, não é 80? 6 vezes 100, não é 600? 5 vezes 1000, não é 5.000? Vocês conseguiram entender que cada posição dessa é uma potência, é uma força, e essa força é 10, a cada casa é 10 vezes maior, 100 vezes maior, 1000 vezes maior, 10.000 maior, 100.000 maior e assim infinitas vezes. No caso da base 16, que essa é de cima, é uma vez maior, 16 vezes maior, 256 vezes maior, 1096 vezes maior do que o valor que está aqui. Só que além de tudo isso, você tem a letra que representa um valor, porque esse algarismo não existe, né? Ele passa do valor 9, não inventaram outros valores, né? Poderiam ter inventado. Mas como não inventaram, colocaram a letra A, a letra B, a letra C, só isso, só para trocar a posição, né? E aqui, ó, quanto que dá essa conta? Dá justamente, vocês já pensaram assim? Que esse número nada mais é do que 7 mais 80, mais 600, mais 5.000? É até uma dica para vocês, quando vocês fazerem conta de cabeça, vocês separarem os números. Fica mais fácil. Separa um número do outro. Quando vocês forem fazer divisões, subtrações, do que usar. Juntar. Quando você junta tudo, vira uma bagunça, né? Agora, você saber a verdade, que cada posição dessa é uma potência que é dada para o número. E que potência é essa? Depende da base, né? Se esse número é o número 7 e a base é 10, essa potência na primeira casa é unidade, é ele mesmo. Na segunda é esse número vezes 10, que a gente chama de dezena, e assim vezes 100. Ficou um pouquinho mais fácil? Vocês entenderem que as posições são as que dão a força. Passei exercício lá para vocês fazerem, e tem um exercício lá que é sobre álgebra booleana. Não precisa fazer, tá? Deixa para a semana que vem quando a gente for falar sobre ela, tá? Aí vocês fazem essa aí. Ou se quiserem fazer também, pesquisar na internet, fiquem à vontade. Mas entreguem só a parte desse exercício. Eu pedi para vocês, tem lá os exercícios, para vocês fazerem no caderno e tira uma foto no celular e posta a foto no Teams lá, insere de alguma forma, sobe lá o arquivo da foto lá no Teams, tá bom? Põe um nome lá na papel que você fez, sei lá, ou te manda a foto mesmo, não tem importância. Só para mim ver as contas que vocês fizerem. Pesquisem na internet, tá? Para ver isso aqui, revisar essas coisas, esses números aqui. A intenção toda dessa aula, volto a dizer, que não é lógico, acho que ajuda em tudo, essas explicações, né, essas coisas todas ajudam em tudo, mas principalmente nas coisas matemáticas, né, mas a principal mesmo é vocês saberem por que é binário, por que é decimal e por que se usa hexadecimal, né, e a potência desses números, como que esses números são representados, a diferença entre eles, né, são coisas maiores e menores, né, e é claro que com a conversão aqui é só para vocês saberem a representação que todos eles representam grandezas, né? De formas diferentes, mas podem ser convertidas para uma representação binária de decimal e decimal para hexadecimal. Beleza, pessoal? Então, já passamos mais do que na hora aí. Ficou um pouquinho mais claro para vocês esse tipo de coisa? Na verdade, vocês vão ver diversas vezes, tá? Vocês vão fazer uma faculdade, de repente, isso aqui vai ser falado de novo, sucessivas vezes, tá? A gente escuta isso direto, mas é bacana que a cada vez que a gente vê isso, a gente enxerga de forma diferente. Cada vez que eu tento explicar isso, eu estou vendo de forma diferente. Então, é uma forma nova de ver. Para quem lá não entendeu nada, entendeu um pouquinho, já está ótimo. Já é uma forma que já está vendo, tá bom? Então, a gente continua, pessoal. Na quarta-feira que vem, vou terminar essa questão da álgebra booleana, né? Só para a gente ver a importância das portas lógicas na
da eletrônica, como que ela trabalha com os bits, né, com as informações, né, para vocês entenderem depois quando a gente for falar dos registradores, de como que ele armazena isso na memória, que nem eu falei agora para vocês, do endereçamento de memória, que é feito com linha coluna, né, já fazendo lógica, né, essa coisa toda, tá bom? Então, uma boa noite para vocês, um bom descanso, né, e a gente se vê quarta-feira, tá bom? Igualmente, professor. Boa noite. Até a próxima aí, tá bom? Até a próxima.